Irmãos, eu não escolhi o texto desta noite, ele me foi dado, e eu pensei assim, vou falar no dia das mães, no dia de sofrimento. Isso faz sentido. Mãe, para dar a luz, para ser mãe, tem que sofrer, não é não? Não, estou brincando. Numa relação não tem absolutamente nada a ver com outra. Nós hoje vamos conversar sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 10, e o texto mesmo vai ser a nossa divisão. É o próprio texto que vai nos dar essa divisão. É um versículo fácil de decorar, e eu gostaria de você sair hoje daqui da igreja com ele na sua cabeça e tentar responder algumas perguntas que esse versículo nos faz e às vezes não são tão fáceis da gente responder. Vamos orar e depois vamos ler o texto. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Que o teu Espírito nos ilumine nesta noite para entendermos e aplicarmos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O texto é esse que eu pedi para colocar aí, e eu gostaria de lermos todos juntos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Só as mulheres respondam, repitam. Vozes masculinas. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Fecha o olho. Todo mundo de olho fechado. Repita agora. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Viu como é fácil decorar? A gente repete uma vez, repete duas vezes, repete três vezes, e no final eu vou botar mais três. Aí você vai dizer, pastor, eu lembro daquele dia. É interessante quando a gente vai analisar o texto da palavra de Deus e a gente fica preso à tradução e a gente perde um pouco do sentido que o Senhor Jesus Cristo estava realmente ensinando. Jesus não falava português naquela época, nem inglês, nem alemão, nem espanhol. A língua que ele falava era um aramaico, era um pouquinho diferente do hebraico, mas o Novo Testamento nem nessa língua que Jesus falou foi escrito, mas foi escrito na língua grega, que era para a época como o inglês é para nós. Era a língua difundida e que muitas pessoas falavam. E esse verbo perseguir, a própria expressão dele já nos dá uma concepção adequada, porque na linguagem em que ele foi escrito, está muito ligada a uma figura que talvez você lembra com facilidade. Você já assistiu algum filme ou a um desenho em que alguém está perseguindo um animal com o intuito de caçar esse animal? Ou você assistiu um filme policial ou de um bang-bang, quando o xerife está procurando o bandido? Ou seja, perseguir é justamente esta ideia que eu acabei de colocar, não é seguir alguém, é buscar este alguém, e se for encontrado, um mal vai ser praticado. O caçador vai matar a caça, e o policial vai prender. Entenda, o mal na perspectiva daquela pessoa que está sendo perseguida. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo, quando usou essa expressão, ele sabia o que significava, e pelo menos
eu entendo que duas coisas eram muito importantes para a gente saber do que ele disse. A primeira é que haveria perseguições e que nós, ou os cristãos, iriam estar firmes nessas perseguições, daí a palavra feliz. Vamos explicar um pouco mais sobre isso. A segunda coisa, também no texto bem claro, é que seguir a Jesus como projeto de vida pode implicar, não é uma garantia, mas pode implicar perdas temporárias impostas pela perseguição. Isso aí está claro, Jesus estava querendo deixar isso bem claro. As perdas que os filhos dos homens, os filhos de Deus, podem sofrer, não são apenas perdas materiais. Podem ser perdas emocionais, podem ser perdas relacionais, pode ser um apagar dos meus contatos, pode ser uma crítica ridicularizante no meio de outras pessoas e tem efeitos negativos, mas não no reino de Deus, aqui. E porque são perdas daqui, são perdas temporárias. Eu vou comentar, e o sermão de hoje não é longo, é breve, porque o texto é breve. E comentando esses pontos, digamos, centrais, dá para a gente entender muito bem essa mensagem. A primeira coisa que nós vamos conversar é sobre essa frase: felizes as pessoas que sofrem perseguição. É uma frase que soa para nós cristãos de uma forma equivocada. Sofrer? Todo mundo que vê a Jesus já tem ouvido aquela palavra: venha a Jesus para resolver os seus problemas. Em Jesus tem bênção, em Jesus você encontra a graça, em Jesus a abundância. Cantamos o hino aqui, quantas muitas bênçãos. De repente o pastor prega: feliz quem sofre. Parece que tem uma certa incoerência. O apóstolo Pedro, no capítulo 3 da sua primeira carta, ele diz: felizes são as pessoas que sofrem por fazer o que é certo. E aí parece que o contexto fica mais complicado ainda. Eu faço o que é certo e ainda vou sofrer? Então essas coisas não soam muito bem se não examinadas com cautela e com atenção. Vejam pelo menos duas razões pelas quais nós podemos sofrer e explicar por que Jesus Cristo disse que ao sofrer somos felizes. A primeira coisa que nós sofremos por causa por causa de viver o Evangelho. Quem vive o Evangelho, como ele está escrito, vai ter que passar por sofrimento. Mas por que isso vai passar por sofrimento? Porque este viver o Evangelho lhe leva a uma situação de vida diferente da maioria das pessoas que não são cristãos. E a tua vida começa a ser comparada à maneira que você fala, à maneira como você reage, à maneira como você não reage. Ou seja, essas coisas são comparadas com as pessoas que não são cristãs. Deixe-me lhe dar um exemplo bem prático e você vai entender. Eu estava dando um curso e um dos alunos do curso era um delegado do presídio Aníbal Bruno, um homem crente. E eu estava falando de testemunho público e da imagem que o crente tem quando vive o cristianismo no meio das pessoas. Aí esse delegado levantou a mão e disse: professor, deixa eu dar um exemplo. Eu disse: pois não, eu sou delegado de polícia e aonde eu trabalho eu sou conhecido como homem perigoso pelos meus colegas. E aí eu como pastor, né, delegado, esse cara deve fazer ameaça para ladrão, porque esse cara é perigoso. Não falei isso não, mas
minha cabeça rodou querendo saber por que ele era perigoso. Aí ele disse: sabe por que eu sou chamado de perigoso lá, pastor? Pela seguinte coisa: primeiro, eu falo a verdade. Segundo, eu não aceito suborno. Terceiro, eu denuncio o erro que eu vejo. Meus colegas dizem que eu sou uma pessoa perigosa. É disto que eu estou falando. O crente, ele não consegue conviver com mentiras. E eu dou uma prática muito comum: o chefe chega para a secretária e diz assim: se alguém ligar para mim, diga que eu não estou. Você é a secretária, as mulheres, o que você diria se o telefone tocasse para falar com o seu chefe? Você diria o quê? Exatamente. Como crente, eu teria que dizer: ele mandou dizer que não está. Isso é falar a verdade. E se eu não dissesse isso, eu estaria mentindo. Mas muito crente acha que pode mentir desta forma, porque é no trabalho. Como se Deus não tivesse presente ali naquele lugar em que o trabalho estivesse sendo feito. Ou como o dono, ou um dos donos chega para você e disse: quantas caixas veio nesse caminhão? Aí você estava lá no trabalho e disse: 200 caixas. Disse: não bote 200 não, bote só 150. É o dono. Você bota 150? A maioria das pessoas diria assim: é o dono, é um dos donos, eu vou discutir, eu vou botar aqui. Não, se eu sou crente, eu diria o seguinte: olha, senhor, eu vou botar 200. Aí o senhor vem de lado aqui e escreve 150, por sua conta. Ah, mas isso pode me custar meu emprego. Olha o que está escrito ali. Se você quiser viver o evangelho no mundo onde a mentira, a desonestidade, o engano, a falsidade, a corrupção é coisa do dia a dia, você vai sofrer. Você vai sofrer. Não tem como. Por quê? Porque esse estilo de vida, mesmo que seja calado, no proceder correto, pela diferença, funciona como uma voz profética, uma denúncia que aquela outra pessoa não faz o que você faz. Essa é a primeira estrutura pela qual o sofrimento pode vir para um crente. A segunda coisa é que, se você é realmente pertencente ao reino de Deus, o reino de trevas não te deixa quieto. Satanás não cruza os braços com relação àquelas pessoas que estão vivendo o reino de Deus com dedicação. Você pode dizer assim: quem que você conhece na Bíblia de um dos mais dedicados ao Senhor? Talvez alguns diziam: o apóstolo Paulo. Um homem dedicado ao Senhor, um homem dedicado à oração, um homem dedicado ao Evangelho, um homem dedicado a plantar igrejas, um homem dedicado a fazer Jesus Cristo conhecido, a ensinar as Escrituras. Você viu quanto ele sofreu? Por que ele sofreu? Porque ele decidiu não ceder às ameaças que o reino de trevas fazia contra ele. Cale a boca, ou você vai receber uma surra de 20 varas. Ele não calou, mesmo sendo cidadão romano, foi açoitado, foi colocado dentro de uma cadeia, e no meio da noite ele estava orando e louvando a Deus. E Deus colocou a sua mão ali, houve um grande terremoto, as cadeias se soltaram, e o carcereiro era romano e sabia que os presos fugissem, ele seria martirizado, porque ele respondia pelos presos com a própria vida. Então ele pegou a espada e ia se jogando em cima dela, e Paulo disse: não faça isso, estamos todos aqui. E aquele carcereiro perguntou a Paulo: o que eu faço para ser salvo? E Paulo explicou o evangelho: creu ele e toda a casa, mas
Para conhecer o carcereiro, ele teve que passar por aquilo que o reino de trevas achou que faria com o apóstolo: parar, prendendo e castigando com varas. Talvez você esteja perguntando para mim agora: pastor, será que vale a pena mesmo ser crente? Com o que o senhor está falando aí, o negócio está ficando complicado. Irmãos, da mesma forma que essa coisa de perseguição pode trazer algo que nos é agradável, quando isso acontecer, lembre-se que se é por causa do Evangelho, no que vamos entrar agora e explicar mais, isso é uma evidência que você pertence ao reino de Deus. Mas deixe-me explicar um pouquinho mais, porque se você não entender essas frases de Jesus, ele tem uma declaração, uma explicação e uma conclusão. A declaração eu já comecei a explicar. Agora me deixe trazer um pouco mais de luz para essa explicação. Ele dá a causa da perseguição. Por que essa perseguição acontece? Em parte eu já expliquei, mas eu quero cavar um pouquinho mais. Por causa da prática, a minha obediência, a sua obediência em fazer a vontade de Deus. É a prática da vida cristã em fazer o que é certo. A perseguição virá quando você obedecer a Cristo e, por amor, você se dedicar a viver o Evangelho. Quando Paulo escreveu para o jovem pastor chamado Timóteo, ele deu a seguinte advertência a Timóteo: qualquer pessoa que quiser viver a vida que agrada a Deus enfrentará perseguição, sofrimento. Mas, meus irmãos, esse fazer a vontade de Deus foi dito por Jesus, ou esse sofrimento que Jesus Cristo está avisando, que é consequência da obediência à sua vontade, não se havia ainda se implantado de uma maneira rigorosa no tempo em que Jesus ensinou esse sermão da montanha. Isso veio acontecer mais enfaticamente 30 anos depois de que Jesus foi levado para os céus. Aí houve uma grande perseguição contra os cristãos. Já havia algumas pequenas perseguições em Jerusalém, os cristãos foram expulsos, mas eles viviam comodamente no Império Romano, até que Nero, aquele imperador louco, como a história nos deixa, ele querendo fazer uma reforma em Roma, e o Sinédrio não concordou, quer dizer, os senadores, ele tocou fogo em uma parte da cidade, e as pessoas tentaram incriminá-lo, e a solução, não sei quais os seus conselheiros, mas a solução foi acusar os cristãos. Acusar os cristãos porque diziam que quando o Deus dele voltar, irá destruir a terra com fogo. Então pega-se uma verdade, mas se dá uma capa de mentira. E aí você consegue explicar, ou pelo menos entender, tanta atrocidade praticada contra os cristãos e os romanos não se sentirem tão revoltados. O que eles faziam? Jogavam cristãos às feras, colocavam eles amarrados em postes, derramavam piche e tocavam fogo para iluminar as ruas de Roma. Olha, isso é um cenário dantesco, é um cenário de machucar qualquer coração. Agora lembre, se você foi convencido que foi essas pessoas que tocaram fogo e que matou seu pai, sua filha, seu irmão, seu marido, sua esposa, sua sogra, sua avó, havia milhares de romanos
enlutados por causa do incêndio, famílias todas, e agora são esses que mataram. A crueldade assume gosto de vingança. Mas não parava por aí, o Império Romano decretou a fé cristã uma fé proibida, por causa de duas coisas. Vejam bem, a primeira é que eles praticavam imoralidades casando-se com irmãos, irmão com irmã. Segunda coisa que eles disseram, que os cristãos eram necrófagos. O que é isso? Eles comiam a carne e bebiam o sangue de um morto chamado Jesus. Então, gente que come carne humana já morta. E com essas falsas acusações, cristãos eram presos e sacrificados. E o apóstolo Paulo diz: olha, apesar de vocês serem honestos, bondosos, amarem o próximo, cuidarem de necessitados, vocês passarão por perseguição. E Pedro chega a dizer: olha, se você está sofrendo por amor a Cristo, dê glória a Deus, mas se sofre por alguma coisa errada, aí não. Então nós temos que colocar de lado que o sofrimento jamais pode ser associado com erros ou práticas que não estão de acordo do Evangelho, que eu, porventura, venha a fazer. Deixa eu lhe dar um segundo exemplo. Houve um homem na história das missões cristãs, chamado Raimundo Lu, e ele resolveu pregar o Evangelho para muçulmano. Ele aprendeu árabe, boa coisa, mas ele foi para a praça central lá do Império Árabe e começou a confrontar os muçulmanos, mostrando que Alá não era Deus. Quase que ele morre. Ele voltou uma segunda vez. Dessa segunda vez, ele foi para um mercado público e ele começou não a mostrar, ele começou a xingar, dizendo que Alá não era Deus, que o livro dos muçulmanos era um livro de lixo. Bom, ele xingou mesmo, forte, e as pessoas o pegaram e o levaram para fora e ele foi apedrejado. Este sofrimento não se encaixa com isso aqui não. Este homem foi imprudente. Este homem não pensou no que devia fazer. Então, apague aquela ideia de que o crente é aquele que topa tudo, fala tudo na cara, na lata. Não, não é assim. Não é este precipitar de palavras gerando danos que prejudica você. Não é isso. Sofrer pelo causa da obediência a Cristo tem 3 pilares que você não pode deixar de compreender. O primeiro, se caracteriza por amar a Deus acima de qualquer coisa. Quem é o teu número 1? Essa é a palavra. Eu costumo usar um exemplo de que, imagine agora dentro de uma casa, as 3 pessoas que você mais gosta. É uma situação difícil, mas você vai entender. Coloque dentro de uma casa as 3 pessoas que você mais gosta. Estão lá? Muito bem. Um incêndio vai chegar nesta casa. Você só pode salvar uma das 3. Embora queira salvar as 3, você só tem condições de salvar uma e não tem jeito. Qual das 3 você salvaria? Não me responda. Chorando, você salvaria uma. Essa uma é o seu número 1. Deu para entender? O que Jesus Cristo está colocando aqui é mais ou menos algo parecido.
As coisas deste mundo são boas. O prazer das coisas desse mundo são bons, são saborosos. Ter riquezas é bom. Sentimos prazer com isso. Mas há momento quem amamos é colocado em xeque. E aí nós vamos ter que decidir se amamos mais a Deus ou as coisas. Se amamos mais a Deus ou as bênçãos que Ele dá. Então o amor a Deus está em primeiro lugar. E é por isso que quando perguntaram a Jesus, lá em Mateus 22, qual o maior de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua força. Este é o maior mandamento. Isso está em Mateus 22, 37 e 38, você pode ler depois com mais calma. A segundo pilar para fazer a vontade de Deus é que não existe nada melhor do que o que Deus quer para você. O seu plano não é melhor do que o plano de Deus, mesmo que no plano de Deus tenhamos que passar por algumas privações ou sofrimentos. A palavra de Deus, a vontade de Deus, o apóstolo Paulo diz no capítulo 12 de Romanos, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Mas ela é agradável no seu efeito. Já tomou remédio ruim? Eu já ouvi eu já ouvi uma frase de que remédio ruim é que funciona. Então você tente mastigar um comprimido de Novalgina. Tente. Só dê uma dentada e tente engolir para você ver. É porque a medicina melhorou bastante e botou uma camadinha que a gente não tinha. Mas na época que eu era menino, minha mãe botava a Novalgina e segurava o queixo. Para a gente ter que engolir. É horroroso. Mas fazia efeito. A vontade de Deus não é assim não, irmãos. Ela está dizendo que é sempre o melhor para você, mas como você vive num mundo onde os padrões são diferentes e as propostas são outras, você às vezes se sente como que perdendo alguma coisa. E por que isso é assim? Porque Jesus Cristo está dizendo: olha, os sofrimentos que você pode ter nesta vida são temporários. Eles não duram para sempre. Não tem como. Seja qual for, seja a limitação, seja o problema que você está passando por causa do Evangelho, ele é temporário. Mesmo que este problema venha trazer sua morte. A sua morte é temporária para o crente. Até a morte é temporária. Mas agora eu tenho que entrar na sequência do texto. Por que é assim? Porque há uma recompensa. E é interessante que Mateus 5:3 tem a mesma recompensa de Mateus 5:10. Mateus 5:3 diz o quê? Alguém sabe? Agora tem que abrir. O pastor já pregou, mas o que tem? O que tem lá? O que tem? Poxa vida. Felizes o quê? Os que são espiritualmente pobres. Qual é a recompensa? O reino do céu, a mesma. Só que são de caráter diferente. Lá, o Senhor está tirando o orgulho do coração. O Senhor está tirando aquela postura que a pessoa diz assim: eu posso viver a vida cristã. Não, você não pode, não, você não consegue.
A vida cristã só é vivida em dependência de Deus. A obediência às coisas de Deus só é possível com a graça do Espírito Santo. Destas pessoas, o reino dos céus é delas. Este presente, irmãos, é o maior bem que um ser humano pode ganhar. O reino de Deus significa tudo aquilo onde Deus tem autoridade. O reino vai até onde Deus manda. E a pergunta é: em que lugar do universo o Senhor nosso Deus não manda? Até os demônios declaram que o Senhor é Deus sobre eles também. Eu quero concluir para falar sobre essa ideia do feliz por obedecer a palavra do Senhor e ser herdeiro do reino de Deus, com um testemunho que eu vi de um pastor norte-americano na igreja New Hope, no Havaí. A igreja já ficou muito grande. Se você entrar no YouTube, New Hope, você vai ver muita coisa. O nome dele chama-se Wayne Cordeiro. É americano, Cordeiro, mas não tem nada a ver, é americano. E ele foi visitar a China, ele foi convidado para falar para um grupo de chineses. E a igreja cristã na China, ela não é oficial, ela não se reúne publicamente. Ele teve que ir por outros caminhos e não entrar como pastor. E ele se reunindo com o pastor, ele chegando com aqueles crentes, ele perguntou: por que vocês se reúnem escondidos? O que acontece? E ele disse: é proibido, e qualquer um que for de nós, que for pego, reunindo aqui numa reunião cristã, nós pegamos 8 meses de cadeia. E aí ele ficou curioso e disse: quantos de vocês já foram presos? E naquela reunião ali, ele viu levantar uma mão, 2 mãos, 3 mãos, 4 mãos, 5 mãos, 6 mãos, 7, não me lembro quantos ele disse. E ele como que entalou, e um membro disse: pastor, como é no seu país? E ele disse: não, lá não é problema. Lá a gente basta botar uma bandeira do nosso país em qualquer lugar público, que nós podemos falar daquilo que nós queremos. Nós nos reunimos publicamente com centenas de pessoas. Nós temos rádios para falar de Jesus, temos acesso à televisão para falar de Jesus, podemos ir a auditórios, podemos ir à praça, podemos fazer filmes, podemos fazer qualquer coisa pública para falar de Jesus. Aí a mesma pessoa que perguntou disse para o pastor: pastor, por favor, ore a Deus para que a China seja como o seu país. E aí o pastor deu uma resposta que nos faz entender isso aqui. Ele disse: eu não posso pedir isso para Deus. Vocês me desculpem, eu não posso pedir isso para Deus. Eu não posso pedir isso porque o cristianismo que vocês vivem aqui não se compara de forma nenhuma com o cristianismo do meu país. Vocês vivem um cristianismo e estão dispostos a ser presos por eles. No meu país, se vier uma lei como essa, milhares e milhares de igrejas fecham, porque simplesmente as pessoas deixarão de ir, não aceitarão sofrer por amor a Cristo. Irmãos, esta é uma felicidade que parece funcionar ao contrário. Sim, humanamente falando,
isso talvez soaria como uma doença, prazer de sofrer. Não, queridos, não é isso que Deus está dizendo. Aqui está dizendo que Deus concederá a você uma satisfação imensa em poder sofrer as consequências, talvez causando dano em você, por ser reconhecido ou reconhecida como alguém que o adora e não abre mão. Foi por isso que os discípulos ficaram alegres quando foram presos, porque eram reconhecidos como de Jesus. As promessas de Deus para nós não são de um céu na terra. O que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou nenhum pensamento ou mente humana. E é por isso que Deus diz: quando vocês sofrerem, alguma perseguição, por causa do Evangelho, de você ser identificado com Cristo, grande é o seu galardão no céu. O reino é seu, as bênçãos são suas. Irmãos, isso não é alienação, é fé. É crer na palavra que Deus diz. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, disse Jesus. E eu ressuscitarei no último dia, eu lhe darei o meu reino. E é isso que Jesus Cristo disse: no dia em que nós morrermos, quem nós encontraremos? Encontraremos ao Senhor Jesus dizendo: venha, querido, bendito do meu Pai, venha para o reino que eu preparei para você. É por isso que para os cristãos a morte não é o fim da vida, mas o começo da eternidade. É por isso que nós nos reunimos adorando ao Senhor Jesus todos os dias. Não vamos buscar ter perdas por ser cristão. Não vamos provocar a ira dos outros para sermos prejudicados pela nossa imprudência. Mas não podemos abrir mão de glorificar a Deus, mesmo que isso custe algum dano para nós. Cubra a sua cabeça agora e diante de Deus diga e avalie que tipo de cristianismo você tem vivido, até onde você está disposta a testemunhar de Jesus. Se alguma vez você deixou, por vergonha ou por coragem, de expor a sua fé, mesmo sabendo que ela traria perdas, peça perdão a Deus agora e tome a decisão de não fazê-lo mais. Fazer a vontade de Deus é obedecê-lo, mesmo que isso custe. Senhor Deus, o teu povo aqui orando, e o Senhor conhece a oração de cada irmão e de cada irmã. O Senhor conhece as nossas falhas. O Senhor conhece também as nossas fraquezas. Que a meditação de hoje na Tua Palavra tenha achado um solo fé no nosso coração. E com a Tua graça, com a Tua bênção, nós te pedimos que o amor de Deus, o Eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo e a graça de Jesus Cristo sempre abundante estejam presentes agora e sempre, nos dando a alegria de servir a Deus em toda e qualquer situação. Amém.